a lei, né? A lei aí que se chama Lei de Netos, que realmente o nome dela é Lei da Memória Democrática. Dentro dessa Lei da Memória Democrática, existem aí alguns artigos que regulam a possibilidade de filhos e netos solicitarem essa nacionalidade espanhola sem ter que vir à Espanha morar por 2 anos. E é muito importante. Hoje, a Lei da Memória Democrática, que é a Lei de Netos, está em pleno vigor. Vigência da lei. Essa lei entrou em vigência em outubro do ano passado, em outubro de 2022. Essa lei, ela nasceu com data para morrer. Isso mesmo. Ela não é como o Código Civil, que está sempre aí. A Lei da Memória Democrática, que é a lei conhecida como Lei de Netos, ela nasceu em outubro e a lei determina, tem um artigo que determina que ela vai estar em vigor até outubro de 2024, podendo ser prorrogado por 1 ano mais. A dica de ouro que eu dou é: trabalhem, corram para conseguir a documentação, levando em consideração que a lei ela vai terminar em outubro de 2024. Aila, por que você fala isso? Porque eu tô aqui na Espanha. Eu sei do que acontece aqui. E essa lei, ela é puramente política. E a prórroga dessa lei por 1 ano mais vai depender da situação, do cenário político do próximo ano. Vai ter 2 variáveis. Se essa lei vai ser prorrogada ou não. Primeiro, que partido estará no poder. Segundo, se esse partido que está no poder, se ele nesse momento que decidir se prorroga ou não a lei da memória democrática, se ele necessita de armas para negociar com o partido contrário a um projeto de lei que seja aprovado e precisa do apoio do partido contrário. E aí ele vai usar essa prórroga como arma, seja a favor, seja em contra. Por exemplo, eu sou do partido que vou decidir se essa lei vai prorrogar ou não. Porém, eu tô aqui em votação de uma lei, outra lei, e eu preciso do apoio do partido contrário. E aí eu falo, olha, eu sei que você não gosta muito da lei da memória democrática. E aí eu tenho 1 ano, e aí eu posso prorrogar ou não 1 ano. Porém, se você me apoiar nessa outra lei, e eu sei como você não gosta da lei da memória democrática, então eu não faço essa prórroga. Se você não me apoiar na lei que eu quero, agora que eu preciso da sua aprovação, preciso do seu voto para aprovação da lei, eu não prorrogo. Se você não me der esse apoio, eu prorrogo. Mais ou menos isso, ok? Então, como é uma variável muito grande, vamos trabalhar na hipótese que temos até outubro de 2024. E aí eu quero parar e conversar com vocês do documento principal que a gente precisa. Do documento troncal, do documento matriz. Que documento é esse, Aila? É a certidão de nascimento do cidadão espanhol. O que acontece? E aí eu falo desde a minha experiência prática no escritório. Eu posso aí falar que 20% das pessoas que eu atendo tem essa documentação. 80% não tem. E aí, essa busca por esse certificado de nascimento não é uma busca tão fácil. Por quê? Não é tão fácil. Porque a gente tá falando aí de avós, de bisavós que nasceram em 1860, que nasceram em 1900, como um caso que eu atendi ontem, que a cliente, ela tinha a data e o mês, mas a gente não sabia o ano. E aí, vendo a data da chegada e o que a mãe falava, que a mãe dela falava que seria a avó dela, que ele tinha chegado com 6 anos, a gente fez aí mais ou menos qual seria o ano de nascimento. Mas não é uma busca que a gente coloca, que a gente solicita e é fácil de encontrar. Outra coisa, existem cidades que na época que nasceu esse ascendente espanhol, esse avô, essa avó, esse bisavô, essa bisavó,
não existia registro civil na cidade. E a forma de identificar esses bebês, do nascimento deles, era o batizado. E aí a gente já está falando do certificado de batismo, que já é uma dificuldade a mais. Por quê? Porque aonde se solicita o certificado de batismo? Na igreja. E existem igrejas que teve uma época que foram queimadas essas igrejas. Ou porque não existem mais esses livros. E se vocês me perguntarem, e se a gente não encontrar o certificado de batizado? Aí, obrigatoriamente, a gente vai precisar encontrar o certificado de batizado, tem que encontrar, e também solicitar um certificado negativo no registro civil da cidade que essa pessoa não está inscrita, ok? Então a dica é essa, corram com essa documentação porque demora para encontrar e a gente não tem tanto tempo para solicitar essa nacionalidade pela Lei da Memória Democrática, porque estará em vigor até outubro de 2024, podendo ser prorrogada por um ano mais.